Não precisas de saber escrever para ganhar dinheiro a escrever online. E antes que penses que isto é uma treta qualquer e uma conversa de internet, olha só para isto. Achas que foi escrito por alguém que sabe escrever? É, mas foi um engenheiro informático que escreveu depois de aprender o meu método. Agora, olha também para este exemplo. Também achas que foi escrito por alguém que sabe escrever? Não te julgo, eu acharia exatamente a mesma coisa. Mas isto foi outro engenheiro informático, só porque tem acesso ao framework. E esta aqui? Esta foi escrita por uma pessoa que trabalhava na banca e administração. Percebes onde eu quero chegar? Neste vídeo eu vou mostrar-te o framework exato que faz com que pessoas comuns nada a ver, não é? Ou aparentemente nada a ver, consigam fazer isto. E vou usá-la à tua frente para que tu vejas como é que funciona. Eu tenho formação em línguas aplicadas. Isso significa que eu estudei gramática, estudei linguística e quando comecei a escrever para o mundo online, o que eu aprendi na universidade não me serviu de quase nada. Porque as regras são outras. Na universidade ensinaram-me aquilo que eu chamo de regras de etiqueta. Na escrita online, as regras são de persuasão e psicologia. Portanto, são mundos completamente diferentes. E isto ensinou-me uma coisa importante para o resto deste vídeo. O ponto de partida é absolutamente irrelevante. Se até alguém com formação em línguas teve que aprender do zero, então não interessa de onde tu vens. Nos últimos anos eu ensinei mais de 500 pessoas a ganhar dinheiro com escrita online. E as que aprenderam mais rápido foram as que não tinham nada a ver com letras. Já te explico porquê. A maioria das pessoas, quando ouve ganhar dinheiro a escrever, assume que precisa de talento. De ter jeito com as palavras, de escrever bem. E eu percebo. Foi aquilo que nos ensinaram, não é? Na escola, quem tirava boas notas a português era bom a escrever. Quem não tirava ficou com essa etiqueta colada de eu não sei escrever, eu não sou bom a português. E essa etiqueta ficou. Até hoje. Mas essa etiqueta é baseada num tipo de escrita que não tem nada a ver com o que te pode dar dinheiro online. Portanto, comparar as duas coisas é, na minha opinião, como comparar natação e polo aquático. Os dois acontecem na água, mas são desportos, são coisas completamente diferentes. A escrita que te ensinaram funciona mais ou menos assim. Tu tens de esperar pela inspiração, depois tu escreves alguma coisa bonita, não é? Gramaticalmente correta, e depois tu torces para que a pessoa que está do outro lado goste. O feedback relativamente a isto pode demorar meses. Na escrita online é o oposto. Tu não esperas por inspiração, tu utilizas um framework, um método, não escreves para ser bonito ou gramaticalmente correto, escreves para ser claro. Publicas hoje, amanhã já sabes se funcionou. É como a diferença entre pintar um quadro à mão livre, não é? Ou montar um puzzle. No quadro, sim, precisas de talento para ter alguma coisa minimamente decente. Mas no puzzle tu só precisas de método. Porque as peças já existem, tu só precisas de saber onde é que as vais encaixar. E sabes o que é que isto significa? Que qualquer pessoa que consiga escrever uma simples mensagem do WhatsApp a explicar um problema a um amigo sabe o suficiente para fazer dinheiro online. Porque escrever online, escrever copywriting, fazer copywriting não é sobre vocabulário sofisticado. É sobre perceber o que é que a outra pessoa que está do outro lado a ler o que tu escreveste precisa de ouvir para tomar uma decisão. E isso tu já fazes todos os dias. Quando tu convences o teu filho a comer a sopa, quando tu explicas ao teu chefe porque é que precisas da semana de férias naquela semana, tudo isso é copy. Tu só não sabias. E aquelas pessoas que eu te falei no início, que tu viste os prints, nenhuma delas tinha formação em escrita. Duas trabalhavam em engenharia informática, a outra estava na banca. Então eles passaram a vida em áreas que não tinham nada a ver com palavras. E quando entraram na escola de copy, a maioria disse uma variação disto. E eu percebo perfeitamente. Quando tu passaste a vida a resolver problemas com lógica, com números, sentar-te a escrever coisas que são para vender, não é? É quase como se te pedissem para falar chinês quando tu nunca o fizeste na vida. Mas sabes o que é que aconteceu? Eles seguiram o framework, eles seguiram o método, eles aplicaram, eles praticaram. E os textos que eu te mostrei no início foram o resultado disso tudo. E repara, eu não estou a dizer que eles ficaram bons a escrever porque eles são especiais. Eles ficaram bons porque eles têm acesso àquilo que a maioria das pessoas não tem, que é uma receita. Imagina como era montar móveis antes do IKEA. Se tu quisesses um móvel, tu tinhas que ir a alguém que desenhava esse móvel, que o construísse, que viesse à tua casa, que o montasse. E pagavas caro por isso. Hoje, qualquer pessoa vai ao IKEA, pega nas caixas que é preciso pegar, segue as instruções e pumba, tem um móvel montado. Não precisa de ser carpinteiro, só precisa de saber seguir os passos. A escrita online funciona exatamente da mesma maneira. Tu não precisas de inventar, precisas é de saber seguir instruções. E eu vou mostrar-te agora uma dessas receitas. É minha, fui eu que a criei e chama-se CCV, que significa Contexto, Conflito e Vitória.
Funciona para e-mails, para posts em redes sociais, para páginas de venda, para vídeo, para o que tu quiseres. E tem apenas 3 passos. O primeiro é o contexto. Tu inicias com algo que a pessoa reconhece e esse é o primeiro ponto em que ela começa a prestar atenção, porque ela sente que é para ela. Em segundo lugar, tu tens o conflito, ou seja, a apresentação do problema, a parte dramática, o que vai fazer com que a pessoa realmente se relacione com aquilo que tu estás a dizer. E este conflito está a impedi-la de alcançar alguma coisa. E em terceiro, a vitória, ou seja, o que é que mudou, o que é que vai mudar depois da pessoa comprar, inscrever-se, fazer o que tu queres que ela faça, basicamente. E eu vou usar agora para tu veres como é simples. Imagina que tu tens de escrever um e-mail, vamos supor, para uma nutricionista que quer vender consultas online. Sem o CCV, a maioria das pessoas está a escrever isto. Olá, eu sou nutricionista e eu tenho consultas online. Se quiseres emagrecer, marca aqui. Ninguém sente nada ao ler isto ou interagir com isto. Agora imagina com o CCV. Na segunda-feira passada, a Rita abriu o armário e percebeu que nenhuma das calças de ganga lhe serviam. Já tinha tentado 3 dietas diferentes este ano. Todas funcionavam durante 2 semanas, mas depois voltava tudo ao mesmo. Em 8 semanas de acompanhamento, a Rita perdeu 7 quilos. Mas o mais importante foi que percebeu finalmente porque é que as dietas sozinhas nunca funcionavam. Consegues sentir a diferença? Eu não usei nenhuma palavra difícil, eu não vendi diretamente o serviço, eu usei simplesmente uma estrutura. Contexto, conflito e vitória. É isto que separa quem escreve bem de quem não escreve. E como tu podes ver, não tem a ver com talento, tem a ver com método, framework. Se tu sabes seguir instruções, vais saber usar o CCV. Agora, eu disse-te no início que as pessoas de áreas técnicas muitas vezes aprendem mais rápido e prometi que ia explicar porquê. E a razão é contraintuitiva, não há outra maneira de explicar. Então, as pessoas que vêm de áreas técnicas, engenharia, programação, contabilidade, elas pensam em sistemas. Elas estão habituadas a pegar em problemas complexos e dividi-los em passos, a seguir instruções e a medir resultados. E sabes o que é copywriting? É exatamente isso. É um sistema, uma framework com aplicação, com medição. E sabes quem é que acaba por ter mais dificuldade no meio disto tudo, que é irónico? Pessoas que estudaram letras, comunicação ou jornalismo. Porquê? Porque eles aprenderam que escrever é uma arte, que tem que ser bonito, que tem que ser inspirado, que a vírgula tem que estar no sítio certo. E quando eu lhes dou um framework como o CCV, eles resistem. Isto é demasiado simples, isto nem sequer é escrever a sério. E enquanto elas resistem, a pessoa que veio de engenharia, pega no CCV, aplica, testa, mede e num curto espaço de tempo está a escrever melhor do que alguém que passou 4 anos a estudar escrita na universidade. E não é, lá está, não é porque é mais inteligente, é porque não tem vícios. Está a começar do zero. E o zero é a melhor posição para começar. E isto não acontece só na escrita. O Alex Hormozi, se não sabes quem é, tudo certo, ele é um dos maiores empresários e empreendedores dos Estados Unidos, e ele estudou desenvolvimento organizacional na Vanderbilt University, e é uma das melhores universidades americanas. Ele saiu de lá sendo um dos melhores alunos e acabou por sair para um emprego de prestígio numa empresa que presta consultoria para o exército americano. E passado pouco tempo ele largou tudo para abrir ginásios, portanto uma área que não tinha absolutamente nada a ver com o que ele tinha estudado. Hoje ele tem um portfólio de empresas, que vai muito além de ginásios, que fatura centenas de milhões de dólares por ano. O ponto de partida dele não definiu o resultado, tal como o meu ponto de partida em línguas não definiu o meu, tal como o ponto de partida dos engenheiros que te mostrei não definiu o deles. A etiqueta que tu tens colada, isso do eu não sei escrever, eu não tenho jeito, isto não é para mim, é só isso, é uma etiqueta. Adivinha o que acontece com as etiquetas? Tu podes tirá-las. Então se tu estás aí a pensar, eu não sei escrever, isto não é para mim, eu preciso que tu percebas uma coisa. Essa frase, eu não sei escrever, não é um obstáculo. Eu vejo-a como uma vantagem. Porque significa que vais aprender da forma certa, sem vícios, sem resistência, sem achar que já sabes. Eu sei como é sentires que não tens as competências certas. Eu sei como é olhar para o que as outras pessoas fazem online e pensar, eu nunca vou conseguir fazer isto. Mas a verdade é que o único obstáculo real é nunca começar. Eu mostrei-te um framework, o CCV. É um dos vários que eu ensino. Mas um framework sozinho não chega. Tu precisas perceber como é que isto tudo, isto que eu te acabei de mostrar, se transforma em dinheiro. Como é que tu arranjas clientes, quanto podes cobrar, como começas sem experiência. E eu criei um curso gratuito que é entregue por e-mail que te leva por tudo isto passo a passo. Tu não precisas ter experiência, tu não precisas de saber escrever bem, só precisas de querer começar. Do zero. O link está aqui na descrição, aí embaixo deste vídeo, e se queres ver na prática quanto é que se pode ganhar com isto em números reais, em Portugal com impostos incluídos, então vê este vídeo aqui.